9, é porque a gente saber que horas são, né? Estamos aqui de novo. É sempre bom ter você à nossa mesa, compartilhando as histórias dos nossos imigrantes pelo mundo afora, né? Nesse episódio de hoje, a gente está indo para um lugar que talvez você não imagine que tem brasileiros morando, né? Você não sabia que tem brasileiros na Turquia? Pois é, a gente tem gente na Turquia e hoje a gente está com a Kétima. Kétima, bem-vinda. Muito obrigada, Douglas. Ela é brasileira e está na Turquia. Tudo bem com você mesmo aí? Tranquilo? Tudo, graças a Deus. E com vocês aí do outro lado do mundo, do outro lado do continente. Agora, essa é uma questão de semântica. Do outro lado do mundo, é você que está ou eu que estou? Depende de onde a gente está olhando. Do outro lado do Atlântico, digamos assim. Do outro lado do Atlântico, né? Mas é muito interessante. Hoje de manhã a gente estava falando com o Japão, depois falamos com a Holanda, e está cada um num canto, né? É muito bacana essa possibilidade. Mas, Kétima, vamos começar o seguinte. Você está aonde na Turquia? Eu estou na cidade chamada Bursa, que fica a 2h30 de Istambul, e tem 2.500 mil habitantes. Milhões de habitantes. Isso, exatamente. Grande. Não é uma cidade pequena, comparada a Istambul, é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem tudo, é uma cidade desenvolvida e é um centro industrial para essa região da Turquia, principalmente na área têxtil. Eles têm muita fábrica de fios, de tecidos e de roupa pronta. Seria uma Blumenau brasileira. A automobilística também é muito grande aqui. Eles são muito bem organizados com relação a isso, Douglas. É uma coisa que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ver no Brasil. Se tiver, eu desconheço. Mas eles têm condomínios de indústrias bem planejados, são organizados esses condomínios e, tipo, dentro de um condomínio você encontra fácil 500 fábricas que devem ter em torno de 3, 4 mil metros quadrados, assim. Então, são fábricas de tudo. Então, a cadeia de suplemento deles ela é bem organizada. Então, você acha a fábrica da Renault, da Turquia, ela está localizada aqui nessa cidade. Então, a Renault vai encontrar todos os suplementos dele aqui dentro do mesmo condomínio. Então, é muito fácil para eles encontrarem as peças e o que seja necessário para a montagem do automóvel, desde a parte têxtil, a parte plástica e de metal, da montagem, está tudo muito perto deles. E são vários condomínios, não é um, são vários, cada um é especializado em uma coisa diferente. A Turquia tem muito isso. Istambul é uma cidade muito grande, é onde ficam normalmente os escritórios, e aqui onde ficam as fábricas, mas Istambul também é meio que organizado nisso. Se você quer comprar lâmpada, abajur, esse tipo de coisa, tem um centro comercial só para isso, uma região. Se quer comprar roupa, se for de noiva, é em outro lugar. Se for roupa de festa, é em outro lugar. Roupa do dia a dia, é em outro lugar. Então, eles são bem centralizados, assim. Você vai numa cidade tipo São Paulo, você quer comprar... vou fazer negócios aqui, sou da Renault, vim fazer minhas reuniões, você tem uma reunião no Jardim, você tem outra região na Zona Norte, você tem outra região na Zona Leste, então não é organizado isso. A Turquia tem essa organização industrial deles. Isso no passado era mais fácil, porque você tinha as ruas que vendiam, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, tem a rua onde só tem lustres, né? E aí tinha a rua que você só tinha comércio de roupas, mas conforme o crescimento da cidade, eles não cresceram organizados, né? Cresceram bastante organizados. Mas me conta, você veio de onde do Brasil? Eu sou do interior de Pernambuco, uma cidade bem pequenininha chamada Lagedo. Fui para Recife, exatamente. Fui para Recife quando eu fui iniciar a minha faculdade. E aí entrei na área de saúde,
Nunca imaginei que ia terminar na Turquia, trabalhando na área têxtil. Eu fiz radiologia, fiz durante 2 anos, e chegou um momento que eu estava fazendo estágio no hospital e disse, não é isso que eu quero para minha vida, eu não estou feliz, não vai dar certo, queria muito viajar, e como é que eu vou viajar? Meu pai não vai deixar eu viajar, assim, do nada, entendeu? Imagina sair do interior e ir para a Europa, então eu preciso estudar alguma coisa que me leve para fora. E aí tentei vestibular para a área de comércio exterior e relações internacionais. E coloquei na minha cabeça, o primeiro que saiu o resultado eu entro. E saiu relações internacionais. Foi quando eu entrei na universidade e tive a oportunidade de conhecer vários intercambistas que vieram fazer estágio em Recife, que vinham, normalmente, a minha faculdade, ela tinha um acordo com uma faculdade da Holanda, que alguns estudantes poderiam vir para cá, ir para o Recife para fazer estágio e dar continuidade à educação. E quando eu estava no último período, eu resolvi fazer o meu próprio estágio, me organizar para viajar. E aí entrei, engajei na faculdade e tive a oportunidade de conhecer vários intercambistas, gente que vinha da Holanda. Minha faculdade tinha um acordo com a universidade na Holanda, em que você podia fazer 6 meses lá e 6 meses no Brasil. Então, os brasileiros iam para a Holanda e os holandeses iam para o Brasil. Mas eu não tinha condição financeira de fazer esse intercâmbio no momento. Então, eu engajei com outras coisas que me dessem oportunidade. Foi aí que apareceu a IESEC. A IESEC é uma organização estudantil internacional que já tem mais de 40 anos, inclusive grandes nomes do Brasil e internacionais foram da IESEC, como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, e outros nomes que no momento não me vêm à memória. E essa organização ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, e ela teve uma continuidade mais forte, se engajaram mais depois da queda do Muro de Berlim. Foi uma maneira de estreitar os laços entre a comunidade europeia, principalmente o leste e o oeste, entendeu? Uhum. E aquele muro, mesmo sendo derrubado, as fronteiras precisavam ser quebradas culturalmente. Então, foi uma maneira que as universidades encontraram de fazer esses intercâmbios, mas é um intercâmbio profissional, não é acadêmico. Então, você tem a oportunidade de ter a sua primeira experiência como estagiário fora do Brasil. Para isso, tem alguns critérios, claro, você precisa ter inglês intermediário, você precisa estar no finalzinho da universidade ou ter terminado até os últimos 2 anos, ter menos que 30 anos, se enquadrar dentro de um perfil de estudante. E aí, eu vim para a Irlanda para fazer meu curso de inglês, e quando eu terminei meu curso de inglês, eu resolvi tentar a oportunidade de fazer o meu estágio, e fui aprovada. Então, só um minuto aí, deixa eu voltar lá. Você fez comércio internacional, né? Uhum. E aí, daí, formada, você foi para Irlanda estudar inglês. Exatamente. E como é que ficou? Foi o momento que você começou a sua vida de emigrante, não é isso? Foi o momento. Exatamente. Isso faz quanto tempo? Foi há 8 anos atrás. Então, aí você saiu, foi para Irlanda, fez inglês e de lá você entrou nessa organização. Eu já tinha engajado como voluntária no Brasil, na universidade, eu já conhecia o processo. Eu já tinha conhecido vários universitários europeus que tinham ido para o Brasil fazer esse estágio, e aí chegou a minha vez. Eu já estava com inglês suficiente para entrar. Entendi, você se fez fazer uma preparação para isso. Exatamente, eu precisava de um nível de inglês suficiente. E aí, quando chegou a minha vez, as vagas que tinham abertas eram na China e na Turquia. São os 2 países produtores que, teoricamente, teriam vaga na área de comércio internacional. Os outros países tinham vagas no setor que eu não tinha experiência, nem tinha instrução, que era finanças, era economia, era recursos humanos. Então, eu queria ir na área de comércio internacional. E China era muito longe, e Turquia era mais perto da Irlanda. Se não desse certo, eu voltava. E estava na época daquela novela, lembra daquela novela? Eu nem lembro o nome da novela agora no Brasil. Era uma novela que tinha a Morena, que era lá na Capadócia, que todo mundo tinha medo. E aí, quando eu contei para minha mãe que eu estava indo para a Turquia, foi um drama, porque a Turquia, naquele momento, só achava que era prostituição e existia tráfico humano aqui. Inclusive, eu lembro o momento que ela disse: a gente precisa criar um código no celular, porque não tinha WhatsApp naquela época ainda, não tinha as facilidades de tecnologia. Foi só há 8 anos atrás, mas mesmo assim a tecnologia não tinha avançado a esse ponto que é hoje.
E eu disse, a senhora está vendo muita novela. Não, não é essa realidade que existe, que não é o que a novela mostra, a realidade que eu estou vendo aqui é outra coisa. E vim para a Turquia, comecei nessa empresa como estagiária na área de geradores de energia. E eu era responsável pelos países falantes da língua espanhola e portuguesa. Uma amiga veio no mesmo momento do Marrocos para trabalhar na mesma sala, a gente vivia no mesmo apartamento. Ela era responsável pelos países falantes da língua francesa. E uma outra amiga do Quirguistão, que era responsável pelos países falantes da língua russa, que não é só a Rússia que fala russo, mas todos os países que fizeram parte da União Soviética falam russo. E ela era responsável por esse mercado. E eu trabalhei durante 8 meses, eu acho, com eles, alguma coisa assim. Mas não deu certo, não tinha muita paixão pelo produto. Eu precisava não só vender, fazer meu trabalho, mas eu precisava vender um produto. Para convencer uma pessoa de comprar, eu preciso saber o que eu estou vendendo. Eu preciso entender e repassar o meu conhecimento para aquela pessoa. E eu resolvi aceitar uma outra proposta, foi na área têxtil, também foi pela IESEC, eu só fiz mudar de estágio, mudar de empresa, Sim. E aí eu comecei a trabalhar na área têxtil, na área de desenvolvimento de produto. Eu já não vendia mais esse produto para o mercado brasileiro ou espanhol. Eu desenvolvia o produto na área têxtil. E aí foi uma outra universidade para mim, mas eu tinha um interesse enorme de descobrir. Então, saber como se desenvolvia todo o processo de design de uma peça, como se construção têxtil, que eu não tinha noção de como era que um TA, o que era um TA, como era a produção têxtil, como é que o jeans era feito, como era que o jeans era o print, o tingimento, todo o processo de construção, não só de roupa, mas no home também, produtos para casa, cozinha, e aí estou desde 2014 já nessa área, e amo muito o que eu faço. Hoje eu faço por amor, não faço por dinheiro. Gosto Me, muito. me conta aí a sua primeira imigração. Como é que foi sair do Brasil, como você falou no comecinho, como é que meus pais vão entender isso, né, do interior para Irlanda? Como é que foi esse desafio? Como é que você venceu esse desafio? Foi o meu segundo desafio na vida. O Teve primeiro, outro antes? teve um outro, que foi de sair do interior e ir para a capital. Ah, que já foi uma imigração. Exatamente, porque eu fui sozinha, eu não fui com os meus pais. E fui contra a vontade deles, sabendo que no final ia ter o suporte deles, porque eles não iriam me abandonar, mas fui por vontade própria. Nenhum dos dois queria. Todos os dois queriam que eu fizesse a universidade pertinho da minha casa. Mas não era suficiente para mim continuar morando naquele lugar, continuar, como é que eu posso falar, vivendo aquela vida. Eu queria mais, eu queria uma coisa que eu não conseguia explicar. Então, meu primeiro desafio foi ir para a faculdade, fazer minha universidade. E o meu segundo desafio foi me preparar para fazer o meu primeiro intercâmbio. Eu não tinha condições financeiras de fazer, e meus pais não tinham condição financeira de me dar o suporte necessário. Fazer um intercâmbio há 8 anos atrás não era tão fácil. O euro, na época que eu comprei, eu acho que estava em torno de 2 e alguma coisa, era barato, mas o salário mínimo, quanto que era? Eu ganhava mais que o salário mínimo, porque eu fiz faculdade à noite, e eu trabalhava durante o dia. Eu, desde o início da faculdade, eu já fui procurar estágio, e aí trabalhei com despachante aduaneiro, trabalhei com trading, trabalhei com todo mundo que você imaginar na área de comércio internacional em Recife. Então, desde ir lá no porto, a liberar a carga, a negociação de taxas aduaneiras, a negociação de tecido, de fio para fazer o tingimento e importação no Brasil, tudo isso fazia parte. Documentação de exportação de fruta em Petrolina. Então, mesmo antes de terminar a faculdade, eu já trabalhava com todo esse processo. E aí chegou um dia que eu cheguei para minha chefe e falei, eu estou terminando a faculdade, eu preciso do meu inglês e eu vou embora. E aí eu queria lhe pedir para você me demitir. Porque se eu pedir demissão, eu vou perder tudo que eu trabalhei e eu preciso desse dinheiro. E aí a minha chefe disse, eu vou fazer isso por você sim, eu vou lhe demitir, você vai conseguir receber seu seguro-desemprego, você vai receber tudo que você tem direito.
E, para minha surpresa, no meu último dia na empresa, ela me deu tudo que eu teria direito, sendo demitida, e ainda me deu um cheque. Uau. E nesse cheque tinha um valor que era, assim, era um valor que ia me ajudar muito. Eu já tinha pago minha passagem, já tinha pago meu curso durante um ano antes que eu vim me preparando para fazer tudo isso. Você começou a se preparar, você começou a pagar tudo antecipadamente enquanto ainda no Brasil. Exatamente, eu estava trabalhando e estava pagando meu curso, estava pagando minha passagem, e depois, quando eu saísse do trabalho, eu só precisava do dinheiro para sobreviver durante 8 meses. E aí fui embora para a Irlanda, e quando cheguei lá, continuei fazendo minhas cotações de frete internacional. O que eu fazia no escritório que eu trabalhava, e o meu chefe concordou em me ajudar nisso. E aí eu fazia a cotação, incluía a minha comissão dentro do frete, e isso me ajudou muito. Durante 6 meses eu não precisei trabalhar, eu estava com dinheiro suficiente para me manter. Eu tinha me planejado para isso. Entendi. E acho que foi muito melhor do que a minha vida acadêmica. Claro, sem Esse dúvida ano nenhuma. na Foi na Irlanda. prática, né? E assim, foi muito bom esse intercâmbio, essa mudança de país, porque eu conheci gente do mundo inteiro. Eu estava muito confortável em dedicar para a minha educação, porque eu tinha me planejado anteriormente, então o financeiro não estava pesando tanto naquele momento. Fiz amigos para o resto da minha vida, e eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito esse intercâmbio, de ter ido embora, de ter saído do Brasil, naquele momento que eu fui. Muito legal isso, muito bacana escutar essa sua história, que você sai da cidade do interior, vai para o capital, né? E dali você se planeja, se prepara para uma primeira etapa, para se preparar melhor. Quer dizer, se você vai se planejando para estar se preparando melhor e gerando o próprio recurso para isso, né? Me diz uma coisa, você está aí há 7 anos, né? Uhum. Você está há 7 anos. Voltou ao Brasil algumas vezes, não voltou ao Brasil ainda? Sim, até 2018 eu fui todos os anos. No começo eu ia a trabalho, aproveitava e fazia minhas férias, ficava um mês inteiro, tirava minhas férias, ia trabalhar, ia para as minhas reuniões. Em 2018 a gente teve um problema de saúde bem sério na minha família, com a minha mãe, e eu precisei ficar 6 meses no Brasil. E depois que eu voltei, eu não tive oportunidade de ir para o Brasil ainda. E me conta uma coisa. Nesse período que você ficou no Brasil ajudando a sua mãe, né? Cuidando da sua mãe, como é que foi ser brasileira por esse período? Você se sentiu bem? Sentiu falta da Turquia? Como é que foi isso? Você não se sente em casa mais, mesmo sendo sua casa. Eu senti muita falta do que eu deixei, mas o que eu deixei não era mais a mesma coisa. Meus amigos não estavam mais lá. A vida mudou, a vida continuou para as pessoas que saíram. E quando a gente sai do Brasil, a gente continua caminhando aqui, mas o Brasil parou ali, no que a gente deixou na nossa cabeça, mas não, continua. Então, os amigos fizeram outros amigos, mudaram de trabalho, as pessoas têm outros compromissos, então é muito difícil, eu não consigo encontrar meus amigos, porque cada um tem um compromisso diferente, está trabalhando, porque tem outros amigos. A parte econômica, assim, comprar uma Coca-Cola por 7, 8 reais foi um choque para mim, nem sei quanto que está custando hoje. Mas, assim, foi chocante chegar numa padaria e comprar uma Coca-Cola por 8 reais. Esse tipo de coisa, assim, a parte econômica, acho que isso, eu não me senti em casa mais. E você se sente em casa aí na Turquia? Por incrível que pareça, quando eu cheguei no aeroporto, eu, pela primeira vez, foi em 2018, durante 5 anos, a primeira vez que eu disse para o meu marido, eu estou me sentindo em casa, estava com saudade de casa, assim. E voltou para casa. Voltei para casa, mesmo não querendo que fosse a minha casa, que eu não queria ter essa sensação, mas eu tive, preciso ser sincera, e quando eu cheguei no aeroporto, aquela sensação assim, tipo, estou em casa, cheguei em casa, entendeu? E você
falou que é casada, né? Sou. Tem filhos aí? O marido é turco ou já veio com você de outro... Seu marido é turco? Não. É uma outra história Sim. multicultural. Não, a minha pergunta foi a seguinte, para saber, porque isso, às vezes, casar com alguém local facilita a sua aclimatação à cultura do país, né? Mas vocês são todos imigrantes. Muito legal isso, muito legal. Quando eu estava na Irlanda, e eu já tinha feito as minhas primeiras entrevistas para vir para a Turquia, foi um processo de entrevista, um processo longo, inclusive, eu fui para Praga para visitar, fui no final de semana, muito perto, e conheci um turco lá em Praga, que na verdade era um turco búlgaro, que eu desconhecia disso, e talvez muita gente que esteja assistindo desconhece também. Antes das fronteiras serem criadas, o Império Otomano já tinha dominado toda essa parte aqui, do leste europeu até o norte da África, e ficaram muitos turcos muçulmanos do outro lado da fronteira. E a família do meu marido é uma dessas famílias, que é uma região inteira, não é algumas famílias, é uma região muito grande, o norte, o sul da Bulgária e o nordeste da Grécia tem essas pessoas. Então, eles são muçulmanos, são turcos culturalmente, mas nasceram do outro lado da fronteira. Então, eu conheci esse turco búlgaro em Praga, que me incentivou muito a vir para a Turquia, me apaixonei e vim para cá tentar os 2 processos na minha vida, o profissional e o amoroso. E eu estou com ele até hoje, a gente é casado, tem uma filha de 3 anos, ela nasceu no Brasil, eu fiz questão dela ser brasileira, dela nascer em território brasileiro. Eu achava que era muito importante para mim ter a segurança de que mesmo vivendo fora do Brasil e ser casada com uma outra nacionalidade, sim, que não é de onde eu vivo, mas era importante eu ter a segurança de que ela é brasileira. E no momento que qualquer coisa acontecer, a gente nunca está livre de alguma coisa acontecer. Eu vivo num país que tem uma instabilidade política muito grande. E se hoje ou amanhã tiver qualquer problema aqui, eu sei que o consulado brasileiro vai me dar todo o suporte com ela. Muito legal. Porque a primeira nacionalidade dela é brasileira. Ela tem 3 nacionalidades, ela é búlgara, ela é turca e ela é brasileira. Mas a primeira nacionalidade dela, ela é brasileira, ela nasceu em território brasileiro. Eu precisava dessa certeza, entendeu? Dessa segurança. Me conta uma coisa, você participa da comunidade brasileira aí? Sim, pouco, não somos muitos, nós somos em torno de 500 pessoas. Se tiver um pouquinho mais, não estão cadastrados no consulado, então a gente não tem conhecimento. A comunidade é pequena, é uma comunidade que tenta se ajudar o máximo que pode. É uma comunidade que a comunidade que responde ao consulado em Istambul, ela é mais presente do que da embaixada em Ankara. Então, a gente não tem muito conhecimento das pessoas de lá. Eu acho que também tem pouca gente. Mas, sim, nós somos unidos, tentamos um ajudar o outro. Eu estou localizada em Bursa, é uma cidade que tem pouca, aqui em Bursa deve ter umas 20 pessoas, não mais que isso. Tem muito estudante pela IESEC também, que vieram também fazer estágio, a mesma coisa que eu fiz há 7 anos atrás, vieram estagiar. E agora, durante a pandemia, a gente teve muita gente que foi embora. Nos voos de repatriação, a maioria dos estudantes aproveitaram e voltaram porque não tinha sentido ficar aqui. Não estavam trabalhando, não estavam recebendo seus salários, teoricamente não tinham condições de se manterem aqui, e aí voltaram para casa. Me responde uma coisa. O que significa para você o sonho sem fronteiras? E qual foi o seu sonho sem fronteiras? Ou qual vai ser? Ou qual vai ser? Ou está em processo, né? Exatamente. Eu estou em processo de mudança para a Inglaterra. É um sonho sem fronteira para mim. Desde que eu saí da Irlanda, que eu vim para cá, em todo momento eu sempre soube que isso era temporário, a minha vida aqui. E no momento que eu conheci o meu companheiro, ele também tinha esse sonho na cabeça dele e mantém até hoje.
Não fomos antes, porque ele era da área de saúde, e a área de saúde é mais complicado para validação de diploma, para sair do país e para tentar a vida de imigrante. Mas em 2019, finalzinho de 2019, a gente tentou e tivemos que voltar devido à pandemia. E fizemos a quarentena aqui, e aí chegou a segunda onda do Covid na Europa, e continuamos por aqui. Então, Sonho Sem Fronteira, para mim, é essa mudança para a Europa. Que legal, que bacana. Para tentar fixar, criar raiz e conseguir educar minha filha. Que bacana. Me diga uma coisa, quais são os aspectos que você tem de positivo na Turquia para um imigrante brasileiro e quais são os aspectos negativos? Me dá 2 de cada, 3 de cada. 3 aspectos positivos e 3 aspectos negativos, ou não tem negativo, ou não tem positivo, ou se você quiser, você sumariza tudo numa coisa só. Me fala como é uma vida do imigrante brasileiro na Turquia. Olha, Douglas, eu acho a Turquia muito parecido com o Brasil. O que a gente tem de muita discrepância aqui é a religião e a moeda. Mas a economia é praticamente a mesma coisa, instável, política instável, segurança instável. E cada um desses processos tem seus determinados pontos de positividade e negatividade. Por exemplo, segurança. Os brasileiros costumam vir para a Turquia, acho que aqui é um país muito seguro, porque eu consigo sair na rua com brinco de ouro, com anel de ouro, colar de ouro, que isso é cultural no Oriente Médio, as mulheres andarem cheias de ouro, porque faz parte da cultura deles. Um casamento, por exemplo, aqui a gente não dá presente de casamento, uma panela, um jogo de cama, uma coisa assim como se dá no Brasil. Os presentes aqui são em ouro. Quando um bebê nasce aqui, os presentes são em ouro. Então, o ouro é muito fácil de ir e vir aqui. Então, as pessoas andam com isso. Então, o brasileiro acha seguro, principalmente as pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tem um nível de insegurança muito mais alto do que nas outras capitais do Brasil. Então, elas conseguem andar aqui na rua 3 da manhã com o celular e com a bolsinha e ninguém vai mexer com elas se sentem muito seguras nisso. Mas a gente tem outro processo de instabilidade e falta de segurança, que é a questão do terrorismo. Então, tem outros aspectos com isso. Então, uma coisa boa que você me perguntou, a segurança aqui é muito volátil. Então, eu não posso dizer que esse país é seguro 100%, porque eu estou protegida de um ladrão, que ele não vai querer roubar minha bolsinha na rua, mas eu não sei quando é que vai ter um ataque terrorista. Entendo, faz sentido o que você está falando. São maneiras de ver diferente a mesma coisa, né? Exatamente, a guerra civil que a gente vive no Brasil. Agora, para encerrar nosso bate-papo, você me diz uma coisa. Qual o conselho que você daria para quem está buscando viver o seu sonho sem fronteiras? Se planeje. Se planeje, crie um mapa. Coloca as vantagens, a desvantagem, quanto você vai fazer. Se planeja e se programe. Se você quer viajar, compre sua passagem, divida em 12 vezes, pague toda a sua passagem e vá. Guarde seu dinheiro e venha. Vá viajar, vá ver o mundo. Não existe coisa melhor que vai levar para o resto da sua vida do que viajar e conhecimento. Isso ninguém vai tirar de você. Conhecimento. Mas precisa ser com planejamento. Precisa ser organizado. Muita gente vem para cá. Hoje em dia as redes sociais, ela está aberta para todo mundo e acaba que vem muita gente para a Turquia por relacionamento amoroso. Conhecer um namorado na internet e vem aventurar. Chega aqui sem dinheiro da passagem de volta, sem dinheiro de pagar um hotel, sem falar inglês, sem falar turco. E acontece muito desastre aqui, assim, não consigo encontrar a palavra exata agora para mostrar para você, mas assim, coisas horríveis aqui, de violência doméstica, tráfico humano, a morte, tudo que você imaginar. Nós não estamos na Europa. Aqui nós estamos no continente europeu, mas aqui não faz parte da União Europeia, e ninguém vai garantir a sua segurança além de você mesmo. Então, se planeje, que seja na Turquia ou que seja em qualquer outro lugar do mundo. Mas planejamento é o mínimo que você precisa fazer.
Muito, muito, muito obrigado, Ketman, por a entrevista com a gente hoje. Obrigada a vocês. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui possa ajudar muitas pessoas, né, a planejar os seus sonhos, e sucesso para você e sua família para a próxima etapa do seu sonho, não é isso? E quando você Muito já obrigada. tiver completado essa etapa do seu sonho, nós vamos fazer outra entrevista com você, para continuar Promissão essa. sem fronteira. Tá legal, muito obrigado você que está assistindo aí. Continue seguindo a nossa saga e siga o nosso vídeo, para que você vai ver no finalzinho quem vai ser o próximo entrevistado aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Quando você chega, os primeiros, sei lá, 6 meses, não, acho que o primeiro 1 ano, você ainda não conhece nada, porque é muito diferente, muito mesmo, né? Então, assim, é tudo muito diferente. As ruas para você dirigir, tudo hantai, é tudo o contrário, né? Para você ler aqui, o livro abre ao contrário, né? A gente lê do fim para o começo, lê da esquerda, da direita para a esquerda, então é tudo de cima para baixo. Tudo que você acha que não é.